Ela é formada em letras com habilitação em língua portuguesa e inglesa. Tem mais de 48 anos de serviço prestado à educação pública. Em 1995, assumiu a Subsecretaria Municipal de Educação, permanecendo no cargo até 2002, quando tomou posse no cargo de Secretária Municipal de Educação e Cultura. Em 2006, foi eleita pela primeira vez deputada estadual pelo PFL, com mais de 15 mil votos. Em 2012, pelo Democratas, foi eleita vereadora de Manaus. E em 2016, foi reeleita para o Parlamento Municipal com 7.571 votos. Já em 2018, pelo PSDB, voltou ao Parlamento Estadual, com 17.111 votos. E agora, pelo Partido Liberal, partido do Presidente da República, vai em busca da reeleição. Seja muito bem-vinda, deputada Terezinha Ruiz. Prazer recebê-la. Muito bem-vinda ao Real Time 1. Muito obrigada, Caio. Um alô a todas as pessoas que nos acompanham aqui no Real Time. É muito importante vir aqui pelo seu público, porque eu sei que muitas pessoas acompanham, acreditam no trabalho que vocês estão realizando. Então é uma honra estar aqui. Obrigado, deputada. Deputada, se a senhora for reeleita, a senhora pretende apresentar qual projeto, qual novidade no Parlamento Estadual? Em primeiro lugar, eu quero sempre registrar isso, eu sempre faço esse registro, que a bandeira da educação jamais eu vou abandonar. Temos um propósito, projetos que ainda estão em andamento e que nós vamos dar continuidade, se Deus quiser. E as bandeiras que eu vou apresentar, porque passei por um ano como presidente da Comissão da Mulher, da Criança e do Idoso, e nós levantamos já um bom trabalho com os idosos. Então, vou levantar de novo essa bandeira, que é a bandeira do idoso, para que a gente possa fortalecer e aprimorar a política do idoso. Nós ainda precisamos ter a casa-dia para os idosos, que hoje a população está muito mais idosa, temos pessoas com idade mais avançada que têm dificuldade, a família tem dificuldade de colocar e deixar em algum lugar. A gente tem tido várias demandas nesse caso, continuar com a bandeira da criança e dos jovens com deficiência e, claro, acompanhar o trabalho do governo para que ele possa melhorar ainda mais a vida da nossa população. Deputada, qual o problema crônico, no seu ponto de vista, que Manaus tem e que os deputados estaduais e os seus pares podem contribuir na solução? São alguns que nós precisamos realmente ter um carinho, um olhar muito grande com o apoio do prefeito, com certeza. Um deles, eu diria, é a questão do meio ambiente. Nós temos várias ações voltadas para o meio ambiente, com cartilhas, com orientações, mas é muito pontual. Então, tanto o município quanto o Estado, e a gente precisa fortalecer as leis que podem ajudar na melhoria do nosso meio ambiente como um todo, preservando mais as águas. Agora, quando a gente leva esse mesmo questionamento a nível estadual, deputada, na sua visão, qual o problema que o Amazonas tem que os deputados podem contribuir na solução? Isso já é dito muitas vezes, mas eu vou repetir porque eu acredito que teria que ser a interiorização dos municípios. Ações que possam melhorar a matriz econômica, cada um na sua peculiaridade, e fazer com que essa matriz melhore a vida daquele cidadão do município para que ele não venha a Manaus, trazer seus filhos para estudar aqui, ou então vir embora de vez para cá porque a família já está uma parte aqui. Então nós precisamos dar condições para o povo do interior se manter no interior. Deputada, qual a explicação para um fenômeno que acontece? Eu estou falando do ponto de vista da sua análise política, no caso. Os deputados, ou boa parte dos seus pares na Assembleia, se tornam da base aliada de um governo de plantão. Qual é a explicação para esse fenômeno? Olha, eu não diria que é um fenômeno, né? É uma questão de diálogo, de poder trabalhar em benefício do povo. Se nós ficamos contra, as portas se fecham. Como é que eu vou responder algo para a população que nos procura? Então, não precisa ser subserviente. Nós precisamos ter coerência. Eu já fui muitas vezes, embora esteja na base contrária a algumas ações. A gente precisa ter posições, mas não ser subserviente.
A senhora agora está no Partido Liberal. A senhora acredita que o PL vai fazer quantos deputados estaduais? A perspectiva é que a gente passa de 2 a 3. Nós não temos certeza, nenhum partido tem. E a senhora está trabalhando para ter quantos votos? Bastante. Bastante votos. Eu quero dobrar minha votação, estou trabalhando para 30 mil votos, não é fácil. Não sei se vou ter, mas estou trabalhando muito. Visitei quase todos os 61 municípios, né, porque em Manaus a gente mora aqui. E assim mesmo, a gente sabe que não é fácil voltar nesses municípios, a estrutura, a logística é cara, mas tenho tido alguns apoiadores que já estão me ajudando. E assim, vou fazer todo o possível para ser um dos meus melhores mandatos, até porque agora eu tenho mais experiência, as nossas emendas parlamentares alcançaram muitos outros municípios. Bom, já que a senhora falou de emendas, vou adiantar essa pergunta. A gente sabe que tem algumas emendas são obrigatórias para determinados segmentos, eu me refiro à educação e saúde, mas tem um residual que pode ser investido em outras áreas. Uhum. Se a senhora for reeleita, a senhora já tem algum projeto para destinar essas emendas, esse residual? Sim, nós temos nos preocupado muito para as instituições que cuidam de crianças e jovens com deficiência. Eu tenho ajudado também a Fazenda Esperança, e vou continuar ajudando, porque lá tem muitos jovens que se recuperam das drogas. Nós temos ajudado muito a saúde, a educação, coloquei emendas para obras na educação, para fardamento, para material e também para formação. Na saúde, para todos os municípios que me procuraram, vou dar só um exemplo de Barcelos, que a gente colocou para a compra de um aparelho de ultrassom. Agora, o que sobra, a gente sempre se preocupa. Eu, por exemplo, coloco para a UEA. A UEA, que tem um laboratório que estuda a situação climática do nosso estado, eu coloquei 200 mil. Então, há uma gama de instituições que precisam de recursos. E aí a gente faz uma análise para dividir um pouco para cada uma. A imprensa noticiou nos últimos tempos que a Assembleia Legislativa concedia muitas honrarias, muitas medalhas, muitas homenagens. E que isso poderia, em algum momento, esse tempo poderia estar sendo aproveitado para discutir problemas mais sérios que Manaus tem. Eu me refiro até a mesma pergunta que fiz no começo dessa entrevista, que o Estado tem. A senhora acredita que, de fato, esse tempo pode ser melhor aproveitado? Nós temos uma regra lá. As medalhas, elas são entregues na parte da tarde. O plenário, ele trabalha, principalmente na quarta-feira, nas quartas-feiras, um pouco até mais tarde, enquanto tiver projetos para ser avaliados. E hoje a gente também trabalha a avaliação dos projetos nas comissões de educação. Então, existe essa questão de se reclamar pelas homenagens, pelas medalhas. Mas vejam só, eu tenho hoje 3 medalhas criadas por mim. Uma delas foi criada no meu primeiro mandato, a medalha Mérito Educacional Professor Inês de Vasconcelos Dias. Hoje é a segunda o maior evento existente na Assembleia. Peça para um professor se declarar qual foi a emoção que ele teve ao ser reconhecido, seu nome para os anais da casa, pelo trabalho que ele realizou, porque tem um currículo, você vai avaliar, saber de onde é que ele veio. Isso, gente, é mérito, é com que a gente pode até motivar aquela pessoa que foi homenageada para que ela se motive mais ainda a fazer melhor pela população. É um exagero porque a política hoje está um pouco desgastada e as pessoas querem ver o resultado, mas isso é um resultado daquele cidadão, daquela cidadã que trabalhou e que ninguém conhece, ninguém sabe que ele está ali. Por exemplo, acabei de aprovar, tem mais ou menos uns 60 dias, nós aprovamos a medalha Mérito Saúde, que leva o nome da doutora Rosimeire, infectologista, que acompanhou todo esse processo de Covid, que deu a sua vida na hora mais crítica. Ela deu a sua vida, porque ela estava presente lá, sabendo do risco que ela estava passando. Será que é errado
colocar uma medalha que vai ficar para o resto da vida sendo lembrado uma pessoa importante numa fase que nós jamais esperávamos, que foi do Covid. As pesquisas apontam um cenário de segundo turno para a presidência da República, o presidente Jair Bolsonaro, do seu partido, e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A senhora acredita mesmo que esse cenário se confirma para um segundo turno e que essa disputa vai ser, de fato, acirrada? Acredito. Ela está sendo acirrada e eu não acredito que vá mudar. Claro que ainda vai ter o programa eleitoral, que ainda vai ter aqueles debates todos, mas eu creio que vai ficar entre os dois candidatos, PL e PT. Bom, trazendo agora para cá para o Estado. Quem vai para um segundo turno aqui no governo do Amazonas, pela sua análise? Pelos últimos momentos que eu vi, eu nunca faço análise dessas questões eleitorais. Eu acompanho as pesquisas, avalio a minha parte, né? Mas eu acredito que fica entre o Wilson, até o momento, pelo que eu vi, e o amazonino. A disputa ao Senado também, ela, nesse primeiro momento de pré-campanha, se mostra já muito acirrada, com um ânimo muito aflorado. E o seu partido também tem um candidato que vai disputar o Senado aqui pelo Amazonas, que é o Coronel Menezes. O Coronel Menezes, de acordo com as pesquisas, é colocado na terceira posição sempre que são feitas as pesquisas eleitorais. A senhora acredita que esse cenário está correto, que é Omar Arthur e Coronel Menezes? Não, eu não acredito ainda nessa posição. Eu acredito que vai ter algumas alterações. Ainda há uma dúvida sobre o Senado. Eu tenho visto assim, que a pesquisa está boa para um, mas que esse aqui não está. Mas eu vejo que o meu partido tem indicado o Coronel Menezes. Mas a gente está aguardando a convenção, próximo da convenção. Na próxima semana, com certeza, nós vamos nos reunir para definir mais concretamente como fica todo esse cenário. O Coronel Menezes tem caminhado em todos os municípios pelo interior como candidato, mas eu acredito que está meio nebuloso ainda essa situação. A senhora está se referindo à indicação dele para, de fato, concorrer? Assim, dele tornar isso efetivamente. A gente não tem visto ainda uma mobilização diante dos demais candidatos que precisam se aproximar, estar junto, né, para se alcançar a vitória, tem que unir um grande grupo, né? Deputada, qual alternativa econômica pode ser implementada aqui no Amazonas para que ela dê certo uma década aí para frente e que a gente possa entender que ela vai contribuir, ou melhor, vai ser uma alternativa para a economia local? Temos algumas opções, né? Eu colocaria como primeira opção o turismo. Eu acredito que isso poderia alavancar muito, mas é uma estrutura que tem que ser trabalhada de imediato, porque ela leva um tempo para que você consiga transformar. Não é só melhorar a beleza da cidade, né? Tem que ser treinamento, capacitação, melhorar todos os serviços que existem aqui em Manaus. Vamos falando de Manaus, né? Nós estamos falando de Manaus. Transporte, tem uma mudança, tem que ser feita radical, então ela precisa começar logo. Esse seria o primeiro. Nós temos também que trabalhar a piscicultura no nosso estado, aqui na nossa capital também, porque nós temos vários produtores nos ramais, aqui dentro mesmo da cidade, no nosso lado aqui da Ribeirinho, mas essa produção não se sabe para onde vai. Então, trabalhar a piscicultura para aproveitar e beneficiar todo o nosso pescado e as nossas frutas naturais que estão se acabando. Se você procurar cupuaçu fora de Manaus e do Amazonas, já tem em qualquer lugar. A Bahia é o maior produtor de cupuaçu do Amazonas. Maior produtor. Quer ver uma coisa que me deixou, em parte, feliz e um pouco preocupada? Eu estive no final do ano passado em Maceió. Quando eu cheguei lá, eu fui para a família do meu marido, eles têm canaviais. Junto com a cana, eles plantaram açaí de uma excelente qualidade. E lá, ao lado de onde eles estão moendo a cana, eles têm uma fábrica de produção de açaí, que sai na hora. Colheu e entrega na fábrica, que é no mesmo terreno, na mesma área. E eles têm um lago de tambaqui, que não deixa muito a desejar do nosso. E o que aqui é nosso? Cadê o nosso essencial, o nosso genuíno? Está indo embora. As nossas riquezas naturais, aquilo que chama a atenção, que as pessoas gostam, está indo embora.
Então, a gente tem que cuidar da nossa cidade, do nosso estado, todos nós. A gente fala mal do governo, do prefeito, não é só ele, gente. É uma política de preservação, mesmo que todos sintam a responsabilidade de tratar tudo que é nosso com muito zelo, com muito cuidado. Todo mundo tem que tratar disso. Senão nós vamos perder as coisas que hoje são cobiçadas. E características. E características da nossa cidade, do nosso estado. Isso mesmo. Deputada, a gente viu recentemente um triste fato, a morte do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Philips lá no Vale do Javari. Esse fato representa a ausência de quem? A ausência de uma política séria de cuidar das nossas fronteiras. Ali não foi uma vingança, ali não foi uma maldade, aliás, não foi algo que era só para tirar a vida dele. Qualquer um que entrasse ali, o garimpo, aquelas pessoas que exploram as nossas riquezas iriam fazer algo por ele. E eles, como já vinham trabalhando isso há algum tempo, foi o alvo daquele dia. É total falta de políticas para proteção das nossas matas, das nossas fronteiras. Tem um projeto chamado Calha Norte, eu acho que você ouviu muitas vezes falar sobre isso. Só que hoje, praticamente, o Calha Norte, eu visitei em Brasília ano passado, sei que eles têm um trabalho muito sério e um trabalho que até economiza o recurso que é colocado no Calha Norte, mas para obras, para executar asfaltamento, projetos de grandes obras, como o mercado de Tefé foi feito pelo Calha Norte. Mas o Calha Norte já foi um dos maiores projetos de proteção das nossas fronteiras, que hoje praticamente não está mais acontecendo. Portanto, tem que unir os poderes, os três poderes, o governo federal, e montar um grande trabalho de proteção das nossas fronteiras, do nosso estado, da grande Amazônia. Porque a Amazônia, ela não pode ficar entregue aí a Deus dará, né? É um trabalho mesmo que tem que ser realizado com as três Forças Armadas e com o governo federal. Colocando cada estado com suas responsabilidades. Perfeito. Deputada Terezinha Ruiz, do Partido Liberal, muito obrigado por ter vindo aqui ao Real Time 1, separado um tempo na sua agenda para bater esse papo conosco. Volte mais vezes, as portas estão abertas. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, uma oportunidade muito boa, excelente nesse momento que nós temos que falar do nosso projeto. Muitas vezes as pessoas não querem saber de política, mas nós fazemos política em todos os momentos, ou na nossa casa, no nosso vizinho, e esse é o momento que a gente vai esclarecer e, claro, pedir que as pessoas façam uma análise do nosso trabalho. Tá certo. Muito obrigada. Obrigado mesmo. A você, internauta, meu muito obrigado. Curta, comente, compartilhe essa entrevista no seu grupo de WhatsApp e não esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube, é o portal Real Time 1. Muito obrigado mesmo e até uma próxima oportunidade.